A ilusão do mundo, da carne e do diabo, ela é muito profunda. Não é fácil de sair dessas ilusões ou de uma dessas ilusões que a pessoa estiver, seja a ilusão do mundo, ou seja a ilusão da carne, ou seja a ilusão do diabo. Individualmente é difícil de sair. Agora imagine só dos três, a ilusão dos três, você iludido pelos três, pelo mundo, pela carne e pelo diabo, que assim como Deus é um espírito invisível, você não o vê. Diferentemente do que as pessoas dizem com Deus, não dizem com o diabo, que é dizerem assim: vai com Deus, fica com Deus, Deus é bom. Mas as pessoas dizem isso, a maioria, na sua maioria de pessoas, dizem, sejam elas crentes, evangélicas ou não, elas dizem isso, mas não acreditam. É um costume, é uma tradição, mas não conhece esse Deus. O Deus que elas falam para ir com você, para ficar com você, não conhece. E muitas das vezes dão graças. E Deus diz que elas dão graça, está escrito. Diz que as pessoas dão graça a Deus, sem saberem quem é. Elas, em alguns lampejos, acreditam que Deus existe, mas de forma alguma admite que o diabo existe. E nisso é a grande vantagem dele, porque ele não é acreditado que existe, que ele é um espírito maligno e que influencia com o mundo e com a carne as pessoas a fazerem coisas terríveis, bem terrível, animal e diabólica. Animal, eu me refiro no instinto selvagem, bestial dos animais irracionais. E diabólico dos homens carnais, com as suas mentes carnal. Ele influencia dessa forma as pessoas por não crer neles e alguns que crê neles. Esse algum é muitos que crê no diabo e que querem até fazer tratado com o diabo, pacto com o diabo, que de alguma forma eles vão trapacear com o diabo e tirar algum bem disso. Mas eu digo a você, não vem bem do mal, não vem. Isso nunca vai acontecer, nunca aconteceu e nem acontecerá, nunca. Porque Deus disse: a gente conhece a árvore pelo fruto. Você conhece uma mangueira pelo fruto. Porque uma mangueira
Você não vai encontrar nela, na época do fruto, laranja, o limão, o abacaxi. Não vai. Quando você chegar em uma mangueira, no tempo de fruto, você vai encontrar, possivelmente, manga. Porque o fruto de uma mangueira é manga. Eu sei que há mangueira que não produz manga, mas também há mulher que não produz filho, não gera. E o nome disso é estéril. Isso vale para todos. Vale para a terra, vale para o animal racional, vale para o irracional. Estéril, não produzirá fruto. Prova disso, Jesus, ao se dirigir a uma cidade no seu estado, ao avistar uma figueira muito bonita e cheia de folhas, se dirigiu a ela, estava faminto, e não havia nenhum fruto nela. Não porque não era a estação, e não porque ela não era regada, não, é porque ela era estéril, não produzia, e morreu, porque Jesus disse que dela nunca mais nasceria fruto. Ninguém comeria fruto dela, nunca mais na vida. Ele não disse que ela não ia produzir e deixou ela lá, não. Ele disse que nunca mais isso aconteceria. O que aconteceria naquela espécie de figueira? Nunca mais ninguém seria levado até ela e chegado lá não haver nenhum fruto, só folha. E ela morreu. O que é isso? Ele está falando dos movimentos intitulados de igreja, das pessoas que estão aí encabeçando a igreja sem fruto da igreja. E qual seria o fruto da igreja? Outra pessoa semelhante, nascida de novo, regenerada, convicta disso, pela palavra, não pelo que ela fez, ou porque ela está fazendo algo, no caso, sacrificando alguma coisa, em qualquer sentido de retorno para esta pessoa que está a sacrificar. Não é? Quando essa coisa está acontecendo, há uma possibilidade de que essa figueira venha a se tornar real. Ela pode ser enxestada a um galho dela na videira verdadeira, daí ela vai passar a produzir frutos verdadeiros. Há essa possibilidade. E há também uma possibilidade de ela completa se regenerar, voltasse ao primeiro amor. Há essas possibilidades para quem está hoje nesse caminho aí de fruto não bom, fruto murcho, fruto bichado de alguma forma. E aí eu estou me referindo àqueles que são intitulados de igreja, mas o fruto não é de conformidade com o que passaram para que fosse visto, percebido e recebido. Dizem que é o cristianismo, mas isso não é verdade. Como se Jesus tivesse vindo fazer uma série de igrejas e um modelo novo de religião. Essa é a finalidade de Jesus nesta terra, era fazer uma religião melhor,
Não é verdade isso. Isso é tudo ilusão. E tem o perigo também para essas figueiras, para essas igrejas. Tem um grande perigo, que é não ter fruto. Até a hora que o rei se dirigir a ela. E lá não haver fruto. Morrerá. Completamente. Não ficará nenhuma folha. Nada. Morrerá. Isso é uma ameaça? Não. Isso é uma advertência. Que para a carne, que já é corrompida e condenada com o pecado, e fascinada pela ilusão carnal, reforçada com o mundo e a pseudo-liberdade que o mundo dá, e com o espírito das trevas oculto, é bem difícil de alguém retornar à sensatez. Isso eu digo para mim, que sou um ser humano, sujeito às mesmas paixões, às mesmas loucuras que todos. Por quê? Porque sou um ser humano. Então, essa coisa é bem complicada. Hoje, amanhã, se houver um amanhã, ou melhor, se Deus quiser, será bem complicada dessas figueiras que cresceram e estão bem grandes e bem cheias de folha, mas não há fruto nelas. Porque Jesus, ele chama atenção, depois dessa figueira, ele chama atenção em outro momento, quando ele fala das 10 virgens, que ele chama a metade, que é 50 ou 5, 50 ou 5 de 100, 5 de 10 e 50 de 100. Daí você acrescenta esse número para bilhões, trilhões, quilhões, e vai acrescentando. Será 5 ou 50? Daí você vai ver como que Jesus adverte nessa passagem. Ele diz que 5 é prudente e 5 é louca. 5 gera fruto, 5 não tem fruto. De modo algum. Mas o interessante é a consequência, novamente, para esses que não têm fruto. Ele diz que essas pessoas estão juntas, não estão separadas dentro de um buraco, não. Elas estão no mesmo local que é a terra, com certeza, não tem dúvida disso, é a terra, o mesmo local que todos estão esperando o noivo. Vai haver um encontro do noivo com a noiva, e estão a esperar. E dorme, num dado momento dorme, e de repente aparece um alarido, um alvoroço, um negócio, e lá vem, e é o noivo, vem vindo, vem chegando. E todos os 10 acordam, despertam, é o noivo, chegou. Mas logo sai uma notícia que não é o noivo ainda. Bom, como ainda está em alta noite, vamos voltar a dormir e a esperar, aguardar. Só que
a metade dessas 10, ou desses trilhões, quilhões, como você quer, não tem mais azeite nas suas lamparinas para continuarem a espera. Então elas vão, as que têm azeite, que são aí sim prudentes, e pedem. Mas as prudentes, por serem sensatas, diz que não seja caso que falte a elas, mas que elas saiam e vá aos que vendem. Você percebe que coisa interessante, que lá fora desse ambiente tem pessoas que vendem o azeite, e é possivelmente você comprar o azeite, ou pelo menos você tem essa percepção de que pode comprar e compra, e leva comprado. Se comprou, você leva, né? Muitas das vezes. Depois, quando você não leva, depois o dono, que era o vendedor e já vendeu, não é mais dono, manda lhe entregar. E no caso aí não. Elas foram, compraram e voltam. A surpresa é quando elas retornam, porque a porta está fechada. Então elas batem, clamam, chamam e ouvem uma voz. Uma voz se manifesta dizendo que não tem. O noivo já veio. Então elas não são insensatas, continuam na sua insensatez. Elas bravam mais alto e gritam e dizem para esta voz que elas ouvem que elas fizeram maravilha, coisas boas, muito boas, no nome do Senhor. Aí você percebe que a voz é do Senhor, mas a voz replica e diz: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade, nem vos conheci. Sentença desastrosa. Não entraram no dado momento de transportar o portal, não entrou. Ficaram do lado de fora. Não é que eram indiferentes ao extremo no convívio na terra. Não era. Estavam juntos no mesmo local, na terra, aguardando o mesmo noivo. Só que na hora de realizar a cerimônia, tinha que transportar o portal. E o noivo conhece a noiva. Ele não foi feito como Labão, cobriu o noivo, o rosto da sua filha por causa da tradição e o costume que havia no local, que a mais nova não poderia casar primeiro, e casou a primeira, a mais velha, com a pessoa, passou a perna no Jacó. Só que a 5 insensata não consegue, porque aí é o Senhor dos senhores. O noivo é o mestre dos mestres. Não tem como enganar ele. E aí não consegue. E isso não quer dizer que você vai viver mal na terra, porque você ignora o Espírito de Deus, o Deus, e vive a ilusão da carne, a falsa liberdade do mundo,
e a ignorância falsa do espírito das trevas, porque quem comanda essas coisas é o espírito das trevas, o mundo da carne. É o espírito das trevas, que é o diabo. Quem comanda essas ilusões. Para que você fascinado fica, pareça que tem, mas não tem. Você parece, de longe, quem vê você é igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Basta ir para um movimento qualquer desses aí, carregar o livro debaixo do braço, mas não praticá-lo de forma alguma, tem medo dele e do que está escrito nele, porque você sabe que você anda na contramão do que ele diz. Você não é, você é doido, mas não admite que é doido, porque é loucura total ignorar o livro, a Bíblia. Se tem algum doido, não é os que estão no Meduna, perturbado pelo diabo e iludido pelo mundo. Não é. Se tem doido no mundo, é aqueles que ignoram o livro, a Bíblia. Esses são os loucos. Porque o que é uma gota de água doce da molécula consumível H2O? O que é uma gota? Para você ir para o alto oceano, qualquer um deles, você vai lá no alto, no meio do mar, com a gota de água doce, para adoçar a água salgada. Tem alguma significância? Imagina aí. Isso não é uma loucura? Pois essa maneira que as pessoas iludidas se agarram é uma loucura do mesmo estilo. Porque você ignorar a vida eterna é não ter juízo. Não é só não saber, porque você nasceu, possivelmente está adulto, e desde que você se entendeu por gente e começou a dar passos em cima da terra, firmado nos seus pés, você começou a ouvir acerca do espírito das trevas e acerca do espírito da luz. Embora você não acreditou, não recebeu a mensagem de nenhum, mas obedece um. De uma forma ou de outra, quem mora no planeta Terra ou obedece o espírito da luz ou obedece o espírito das trevas. Sem crer. Não tem esse negócio não. Não recebeu, mas obedece. Porque o grande problema do espírito das trevas é esse. É que você não admite que ele existe, não conhece ele, não quer nem saber dele, ele é coisa ruim, você não quer nem a aproximação, mas obedece, desobedecendo a luz, fazendo coisa, imaginando coisa, pensando coisa que não vem da luz. Isso é uma obediência ao espírito ignorado pelas pessoas que o ignoram. E outro, explicitamente, outra vez iludido, dizem crer no espírito das trevas, mas se visse ele, com certeza o pavor o cobriria, que talvez nem sobrevivesse para contar que viu o coisa ruim. Não é fácil. É uma ilusão tremenda. Eu diria que é como aquela praga da escuridão no Egito. Ela era palpável, tão escuro, tão densa, que você palpava. Assim é a ilusão causada na carne, apoiada pelo mundo e o coisa ruim, que as pessoas acreditam na carne. Aí alguém matou uma pessoa por ali, o ato de matar é desobediência a Deus, à luz. Mas ele matou com crueldade, com perversidade.
muito perverso. Aí alguns vão dizer, isso é o diabo nessa pessoa. Nunca foi. O diabo só o convenceu, ignorado por a pessoa que foi convencido de fazer essa perversidade. Convence, a pessoa vai lá e pratica, e jamais alguém vai dizer que é o diabo que fez isso. Vai dizer que é o diabo encarnado, mas não entende, não pode compreender isso, que quando o diabo entrar em alguém, pode esquecer. A estrutura daquele que ele entrou nunca mais será a mesma. Nunca. Não haverá lucidez de forma alguma naquele que os coisas ruins menor entram, não há lucidez. Imagina só se o coisa ruim chefe entrasse. Imagina. É a Bíblia que diz isso. Jesus, uma vez, saiu de Betsaida para, atravessando o mar na Galileia, e se aproximou da cidade de Gadara. E no caminho ele encontrou um dessas pessoas que vivia. Para você ver que quando o coisa ruim entra, ele entra no corpo, a lucidez se foi. E essa pessoa estava possessa, endemoniada. E ele vivia no cemitério comendo restos mortais. E era bravo, valente. A Bíblia diz que cadeia nenhuma segurava, ou prisão nenhuma. Quebrava tudo. Bom, ao ver Jesus, ele clamou. Quem clamou? O homem? Nada disso. O Espírito que nele estava. Falaram: o que temos nós contra ti, Jesus, Filho do Altíssimo? Que o Senhor venha até nós fora de tempo? Quem ia dizer que isso não era o doido falando? A pessoa, o homem. Quem? Mas não era. Eram os espíritos nele, falando, usando a boca dele. Daí eles disseram, se tinha uma manada de porco pastando lá perto do local, ele disse que se você nos expulsar dele, permita que nós entramos naqueles porcos. Você percebe uma coisa aí, que há uma permissão para os animais irracionais, mesmo sendo porco, mas há uma permissão. Você quer dizer que há uma permissão para o diabo entrar e estraçalhar a vida humana? De Deus? Não, da pessoa. Lembra do Adão? Ele deu a permissão para coisa ruim estar aí por cima da carne seca. A pessoa permite isso. Iludido, lógico. E convencido pela coisa ruim. Daí Jesus expulsou. E eles entraram nos porcos. Sabe quanto era? Aproximadamente quase 2.000. Não dá para ficar lúcido. Não dá. E Jesus mostrou que isso é perfeitamente possível. Possível. Perfeitamente. Quando ele disse que ia para Jerusalém, lá seria morto, entregue ao gentio, cuspido, humilhado, chicoteado e crucificado. O Pedro chamou ele de lado e o repreendeu. Isso nunca acontecerá contigo. Qual foi a resposta divina? Aparta de mim, Satanás. Vai atrás
de mim, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Veja na boca de quem ele estava falando. Quem no mundo ia dizer que o Pedro não estava dizendo uma coisa boa e que era Pedro que estava dizendo? Quem no mundo ia dizer isso? Porque o que ele estava dizendo parecia amor, parecia gostar. Ele não queria que Jesus fosse crucificado, ou chicoteado, preso e humilhado. Ele não queria. Mas quem é esse ele que não queria? Pedro. Pedro nem tinha ainda conhecimento pleno do seu mestre. Não era Pedro. Era o coisa ruim, dizendo coisas que pareciam boa, mas boa para que ele permanecesse por cima das pessoas sem luz, nas trevas. Jesus não morrendo, você e eu estaria ainda em treva, e com grandes trevas. Você percebe? Como é perfeitamente possível o espírito da ilusão das trevas se apoiar e se apropriar de pessoas pela fala e por lampejo, por indução. Ah, com certeza. Então, brincar é muito bom, mas precisa saber com o que se está se brincando.